Estou aqui com você, iniciando uma nova semana, a qual caberá só a você usá-la com sabedoria para que possa manter a cada uma das partes, você e eu, como sempre digo, crescendo em abundância por estar com sentido na vida. Sentido este voltado ao propósito de servir cada vez mais e mais. Vamos alcançá-los sempre que definimos objetivos desafiadores em nossa vida, enquanto mantemos a mente sem barreiras, indo buscar o impossível e, de modo consciente, ter convicção de que nada realmente é impossível quando a gente deseja ardentemente este algo, este objetivo. Bem, essa semana anuncio que as lives vão passar para um novo horário, para as 6h53 da manhã, portanto, 1 hora mais cedo. Isto porque recebi de alguns de vocês nas redes sociais pedidos para fazê-las não mais às 7h53, porque é um horário de transição de início de trabalho e muitas pessoas não podiam acompanhar. Como digo, meu propósito, assim como de todas as partes do todo, ou seja, de todos os seres humanos, é servir cada vez mais e mais. Bem, o pedido então está atendido na próxima quarta-feira, às 6h53. Bem, hoje vamos dar continuidade à série Consciência com o tema O Segredo para Termos Bons Relacionamentos, onde vou dar ênfase à sabedoria, sabedoria esta que está em nós e precisa ser despertada e ativada. Nos dias atuais, você pode fazer através do uso de métodos e ferramentas propiciadas pela inteligência espiritual. Eu sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a dar sentido à vida, alcançando a abundância em todas as áreas da mesma, da vida, utilizando-se da prática da inteligência espiritual. O assunto, o segredo para termos bons relacionamentos, se encontra no fato que citei ainda agora, isto é, reconhecer e ativar a sabedoria que está dentro de cada uma das partes do todo, está dentro de cada um de nós, que nada mais é do que o próprio Criador, o próprio todo. Esta sabedoria nos levará a compreendê-la e, através dessa compreensão, nós vamos começar a ter bem mais discernimento, ou seja, saber escolher entre o certo e o errado. E com mais discernimento, nós podemos então dar sentido à vida por compreender o nosso propósito, servir cada vez mais, pois assim deve ser. Pois a lei universal do dar e receber traz o seguinte enunciado: primeiro dar a qualquer uma das partes do todo, para depois receber do universo, ou seja, de qualquer uma das partes do todo, o que foi dado. Não necessariamente você vai receber aquilo que você deu da própria pessoa que a recebeu. Isso tudo será acrescido demais, o que significa dizer que este dar aqui precisa ser um dar de coração, precisa ser um dar de modo convicto, sem interesses, pois o que busca é fluir da vida, e esse fluir da vida necessita estar em harmonia com a expansão do universo, ou seja, do todo, uma vez mais. Nas Escrituras, isto se encontra na parábola do semeador, proferida por Jesus Cristo a grandes multidões sentadas ao seu redor. Você encontrará isso no livro de Mateus, no capítulo 13, do final do versículo 3 até o final do 8. Dizia Jesus: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e
vindo aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. Não havia profundidade por ser um solo rochoso. E porque não tinha raiz, acabou secando. Brotou, mas não fez a raiz por causa do solo rochoso. Outra, a terceira possibilidade, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Portanto, eu ressalto a importância de buscar a sabedoria, você plantar na terra fértil, no lugar certo. Isso é o discernir. Você precisa buscar a boa terra. Você tem que buscar a sabedoria para começar a também trazer relacionamentos que valham a pena para você, não tóxicos, relacionamentos que o ajudarão a crescer ou ajudarão a definir novos objetivos na sua vida. Neste caso, o saber discernir, né, neste caso do que nós estávamos citando das Escrituras, que nos leva a caminhar para o propósito. Eu preciso saber onde semear. E semear vai nos levar, como digo, a servir com objetivos desafiadores. Eu conseguirei então alcançar os meus desejos, desejos ardentes. Por que eu uso o termo ardentes? Porque realmente é algo que eu queira que aconteça em minha vida e, se for preciso, dou minha vida por isso. O meu foco é 100% nisso. Se tiver algo a fazer que não seja relacionado ao meu foco, ao meu desejo, e eu tenho ao mesmo tempo a possibilidade de me focar no desejo, nem pense, vá para o foco que te leva ao desejo, né? Diria ainda mais, né? Esses desejos ardentes, eles nos harmonizam com a expansão do universo quando nós estamos focando, desde que nós estejamos procurando de maneira de coração a obter tudo nas nossas vidas. E isso nos leva à abundância em todas as áreas da vida. Coloco a você a seguinte pergunta: você quer ter abundância em sua vida? Bem, a pergunta é simplesmente para estimulá-lo a dar um sonoro sim. Quem não quer ter abundância na vida? Então, vamos lá. Ficar prostrado, paralisado frente à vida que flui, leva o ser humano à desintegração, isto é, ao decrescimento como ser humano. Portanto, tenha a convicção que você não é obra do acaso, pois nesta existência tudo vem e se subordina ao Criador. Tudo vem dele e se subordina a ele. E também as leis que ele deixou na natureza. Leis estas que nós precisamos seguir porque não tem como contrariá-las. A própria natureza nos mostra isso. A natureza exibe o que são estas leis. Nós também as chamamos de leis universais. Precisamos então compreender que cada ser humano é único, apesar de terem um propósito em comum, que é o de servir de maneira constante e progressiva, visando se expandir com o universo. Agora, quanto a esta unicidade que está no ser humano, ela se manifesta através da sua personalidade, que nada mais é do que o conjunto das características psicológicas, mentais, né, que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Se você notar, o pensar está ligado à nossa inteligência intelectual, o sentir está ligado à nossa inteligência emocional e o agir virá a partir do momento que a inteligência intelectual e a inteligência emocional conseguirem convergir com relação a algo.
E este agir é levar ao nosso corpo a ação daquilo que desejamos. Este agir é onde entra a transformação do ser humano. O agir é buscar coisas novas. Essas coisas novas, essa transformação fará com que você cresça, né? Cresça cada vez mais. Enfim, a personalidade é a individualidade pessoal e social de alguém. Agora, alerto, a formação da personalidade é um processo gradual, assim como esse crescimento que buscamos. Ele é complexo e é único para cada um dos seres humanos. Bem, é por ela, a personalidade, que se busca dar sentido à vida, o que nos levará a um crescimento em direção e sentido do propósito, servir. A diferença advinda da personalidade está no fato que a busca pelo propósito precisa manter caminhos crescentes, constantes e progressivos a serem escolhidos por cada uma das partes, cada um de nós, cada um dos seres humanos. Aí, então, entra a sabedoria, que vai nos levar ao discernimento, que por sua vez leva a escolher objetivos que nos direcionem a este propósito. Eles, na realidade, estes objetivos funcionam como pontos de controle para que se mantenha a direção e o sentido do propósito. É nesta escolha do caminho que entra a nossa individualidade, que entra a nossa personalidade. Pois durante este caminhar, circunstâncias aparecem e cada uma das partes precisa agir sobre elas. Não reagir, não reagir, preste bem atenção, conforme dita a lei natural da ação e reação. O ser humano, ele é dotado de uma série de atributos que fazem com que ele pense e, em vez de reagir, ele vai buscar uma maneira de contornar esta situação, não apenas reagir. O reagir é uma característica dos animais, é um processo límbico por parte deles. O ser humano também tem, mas ele deve evitar, ele tem que pensar, ele tem que ver a melhor maneira de fazer a coisa e simplesmente não apenas reagir. Voltando ao caminho. Este caminho é tão importante quanto ao alcançar os objetivos pretendidos, pois é nele, neste caminho, que o crescimento acontece. Quando você enfrenta estas circunstâncias, você estará dando possibilidade ao seu crescimento. A sua individualidade precisa ser respeitada com relação à sua personalidade. Desta maneira, o seu caminho será prazeroso. Isto porque você está fazendo algo que a sua personalidade indica que é aquilo que você gosta de fazer. Então, o caminho será prazeroso. Esta individualidade de cada uma das partes leva por decorrência a cada vez mais servir, mais e mais. Leva também a abundância em todas as áreas da vida. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que gosta, e fazendo o que gosta, você dará tudo de si. É como disse antes, eu tenho um desejo ardente, eu farei tudo para que aquilo se realize. E se eu faço usando daquilo que eu reflito em minha personalidade, daquilo que eu gosto e tenho prazer de fazer, com certeza eu trilharei este caminho, porque ele está de acordo com a minha personalidade. Bem, você não quer estar cada vez mais próximo da plenitude do propósito? Esta pergunta aqui eu falo em plenitude do propósito. A plenitude não será alcançada por nós. A plenitude é do ser absoluto, é do Criador. Mas nós podemos nos aproximar, durante o nosso desenvolvimento aqui na Terra, o máximo possível disto. E é por isso que eu pergunto, você não quer estar cada vez mais próximo da plenitude do propósito? Você não quer cada vez mais ser abundante em todas as áreas da sua vida? Você não quer cada vez mais desfrutar do melhor do que há aqui nesta terra e que o Criador nos promete?
Bem, vamos lá. Eu vou então passar agora a lançar um exemplo sobre o tema. Tema este, o segredo para termos bons relacionamentos, onde deverão aparecer durante o que eu relato tudo isto que nós estamos falando. A sabedoria, a busca do discernimento, a busca de objetivos que vão me levar cada vez mais ao meu propósito, que é o propósito de todo ser humano, servir. Então, o tema, o segredo para termos bons relacionamentos, eu vou dizer a vocês o que passei em minha vida de maneira inconsciente, né? Aqui até uso a minha hashtag. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, não teria sido feito naquele momento do jeito que foi feito, né? Eu não sabia nada sobre o funcionamento da mente durante todo o período que cursava engenharia, dos 18 aos 22 anos de idade. O modo que encontrei para me sustentar durante este período foi de lecionar em colégios no segundo grau, em cursos profissionalizantes. E a matéria que eu, na época, passava chamava-se o que hoje nós chamamos de tecnologia da informação. E também só estas aulas não me suportariam. E eu então expandi para aulas particulares de física e matemática para a recuperação de alunos que precisassem disso. E eram muitos na época. Então eu tive condições de dar muitas aulas. Não sabia, mas aqui comecei a definir melhor as minhas preferências, a minha personalidade. Eu estava iniciando uma carreira como professor, sendo reconhecido por todos que me cercavam como professor. Veja que interessante. Mesmo sem saber, eu estava servindo aos que me rodeavam. E me desafiava sempre, porque adorava o que estava fazendo. E sempre modificava estas aulas, não repetia exercícios e geralmente usava situações reais para aproximar os alunos da prática. Isto eu fazia de maneira prazerosa. Por quê? Porque é o que eu gosto de fazer. O que é importantíssimo para se buscar a excelência no que se faz. Bem, um pouco mais à frente, dos 22 aos 50 anos, após me graduar, fui contratado por uma grande empresa e passei de aulas a treinamentos, ou seja, estava ligado ao ensino, pois era responsável por sistemas que constantemente mudavam de versão e era necessário a reciclagem de todos os seus usuários. Na empresa, estava gerenciando a área de desenvolvimento de sistemas e não sabia por quê, mas sempre me escalava para dar os treinamentos, né? A minha equipe fazia todo o suporte, colocava tudo para funcionar, mas de alguma maneira eu sempre acabava me escalando para dar os treinamentos. Por quê? Porque eu tenho prazer e tinha prazer naquilo de maneira inconsciente na época. Mas ali eu vi a personalidade se manifestando de novo. E assim foi praticamente durante toda a minha vida profissional. Totalmente responsável por implementações de projetos, muitas vezes programas de projetos complexos, do tipo que chamamos de turnkey, ou seja, programas que envolvem vários projetos e o contratante, ele quer apenas um ponto de contato para verificar como este programa está andando, não apenas ou não muitos pontos de contato que tiram dele todo o tempo para que pudesse acompanhar vários projetos ao mesmo tempo. Então, eu me especializei nisso. Eu, inclusive, na época, adaptei toda uma metodologia da Europa para o Brasil e que foi sucesso e ainda está sendo usada. Mas nunca abri mão dos treinamentos. Por trás disto estava, na verdade, uma busca de melhorar cada vez mais os meus relacionamentos. Por quê? Veja só, isso é uma decorrência.
porque os contatos eram muitos com colaboradores de áreas variadas. E aí, aos meus 60 anos, o meu último trabalho, como já citei em outras lives, foi de gerenciar uma faculdade. Outra vez mais a coincidência de retornar ao início do que havia começado, ou seja, passar ensinamentos a outros. Você pode estar se perguntando, sim, mas e aí? Por que o Jorge está falando tudo isto agora? Por um motivo bastante simples. Minha vida não era dedicada só a ensinar, mas sim a fazer projetos e planejamentos estratégicos para empresas, onde eu viajava muito para me dedicar a esses projetos e ficava longos períodos fora de casa. Então sobrava muito tempo para me questionar sobre coisas que estavam acontecendo na minha vida. Do tipo, por que eu comecei a me preocupar com relação a sentir um vazio, um buraco na minha vida? Eu não estava me sentindo realizado. Eu não me sentia completo. Pelo contrário, eu achava que faltava algo, como de fato faltava. Estava altamente desmotivado, querendo dar fim a tudo. E nestas situações, sempre senti dúvida sobre o caminho que estava trilhando. Será que eu estou fazendo algo que realmente eu preciso fazer? Afinal de contas, eu posso escolher o caminho e estava escolhendo um caminho que estava me trazendo dúvidas. E estes caminhos me levavam à emoção do medo. Baixava a minha frequência vibracional, me afundando cada vez mais. Bem, chegou um momento que o pavor, por causa de circunstâncias que apareciam, em que não encontrava uma solução, me levava a questionar tudo, como disse. Coisas do tipo, trabalho como um animal, não vejo resultado. E volta e meia estou com medo, me levando cada vez mais para um vazio, que se agravou ainda mais ao deixar a família. Por quê? Eu sempre assumi na família a responsabilidade de tudo, mas quando a hora ruim chegou, a falta de recursos entra num crescente, você vai torrando seus bens para sobreviver. Não reage e tudo na sua frente começa a ruir. Isto tudo aconteceu porque, em primeiro lugar, como já citei em outras lives, o aprendizado que tinha era todo ele baseado na inteligência intelectual apenas. Eu não tinha discernimento de como tratar as minhas emoções. Eu não sabia o que fazer com minhas emoções. Por que vinham esses vazios, essa vontade de fazer alguma coisa, mas, por outro lado, um desânimo total. E eu continuei afundando cada vez mais neste buraco, ou aumentando o vazio dentro de mim. Pois bem, eu não desejo isso para ninguém. Eu não quero que ninguém fique sem norte, sem chão, sem saber o que fazer. O Criador me propiciou um insight que levou a conhecer a minha atual esposa. E o dito de que duas pessoas podem buscar resultados superiores do que a pura soma dos resultados de cada uma em separado veio à minha mente. Comecei a me abalar por ter interesse em conquistar uma companheira para a minha vida e comecei a trabalhar para que esta esposa que tenho hoje entendesse o que de fato eu faço e juntos buscamos dar sentido às nossas vidas. Ainda levou tempo, até o momento em que de fato conhecemos a inteligência das inteligências, a inteligência espiritual, que nos propiciou métodos e ferramentas através dos quais começamos de fato a dar sentido às nossas vidas por encontrarmos o propósito de servir cada vez mais e seguir as regras deixadas pelo Criador para nós através
das leis universais. Bem, então, através deste relacionamento que nos levou a um casamento, precisaríamos compreender muitas coisas, pois temos origens diferentes, culturas diferentes, o que nos leva a desacordos. A inteligência espiritual nos propiciou a entender as nossas diferenças e começamos a buscar os mesmos valores para as nossas vidas. Começamos a criar condições de estarmos vivendo bem juntos e termos os mesmos valores desta maneira. A partir daí, traçamos objetivos comuns na busca do propósito, de servir. O que podemos fazer para que a gente possa dar de todo o coração, usando os caminhos que amamos usar, para termos condições de nos desenvolver, estar crescendo neste servir. E isto, de 2 a 3 anos atrás, culminou a nos levar a elaborar um programa que passou a ser o nosso norte. Este programa me leva a dar sentido à vida. E o que projetamos é que ele será utilizado por nós até os nossos últimos dias. Agora vem o mais importante, o uso da individualidade de cada um. Neste dar sentido à vida, na busca do propósito, eu priorizei fazer o que realmente gosto, ensinar e praticar sobre os ensinamentos. O que me levou a mentorar pessoas para evitarem na vida tudo aquilo pelo que passei. Eu posso não estar trazendo a você neste momento a ideia do que passei de uma maneira que você se sensibilize, mas eu estou trazendo para você uma verdade e hoje estou com uma vida muito melhor e aquilo tudo são coisas do passado, coisas que eu tirei da minha vida, porque hoje eu sei exatamente o que eu quero e eu tenho condições de te ajudar a você também encontrar aquilo que você quer, o caminho correto para que você passe a servir e para que você passe a abundar. Bem, desde cedo, começamos então, eu e minha esposa, a buscar objetivos alinhados com a direção e o sentido do propósito, harmonizados com o universo e servir cada vez mais. A minha esposa dava toda a atenção a mim, dá toda a atenção a mim, assim como eu também dou toda a atenção a ela. O respeito é mútuo. Nós temos um objetivo comum, que é o de abundar na vida e auxiliar muitas pessoas. Bem, com o suporte que tenho de minha esposa e o suporte que dou à minha esposa, nós estamos buscando a excelência em nossas vidas. Nós estamos buscando praticar cada vez mais aqueles métodos e ferramentas que a inteligência espiritual trouxe para as nossas vidas. Então, nós desenvolvemos este programa para quem assim busca, quem quer dar sentido à vida e rumar para o propósito. O propósito é comum, é servir cada vez mais. Agora, por decorrência, como disse, também vai usufruir do melhor do que há aqui nesta terra. Então, este meu exemplo, ele vem para que você entenda que você tem saída para tudo. Você precisa saber que barreiras são colocadas na sua mente, mas elas não existem. Elas são colocadas ou por você ou por alguém que te influenciou em algum momento da sua vida. São verdades suas, mas também podem ser verdades de outros que você simplesmente adotou como verdade e pratica. Então, eu estou aqui propondo a vocês uma maneira de vocês darem sentido à vida e buscarem, através de caminhos prazerosos, de fato usufruir dessa vida. Você não quer começar a prosperar agora? Então digo a você, acompanhe-nos no programa A Inteligência Espiritual na Prática. Acompanhe-nos nas redes sociais.
nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook e no YouTube. E comece a entender bem tudo isso que está sendo falado aqui por mim, que está buscando cada vez mais pessoas que querem realmente sair do buraco em que se encontram, que queiram eliminar o vazio que tem no seu interior. Vamos lá. Volta e meia, me deparo com pessoas que dizem assim: me sinto satisfeito com a vida, alcancei tudo o que queria. Mas eu vou dizer para vocês, pelo simples fato de que alcançou tudo o que queria, se deduz que a visão holística desta pessoa não existe, porque nós precisamos querer o bem de todos que nos cercam e nós precisamos estar em harmonia com o universo, se expandindo com o universo. Então não existe essa situação em que a pessoa diz assim: eu alcancei tudo o que queria. O ser humano, por natureza, sempre quer mais, sempre quer se desenvolver mais. Portanto, nós estamos aqui frente a uma afirmação que é totalmente irreal. Não existe isso, né? Não existe a pessoa que alcançou tudo o que queria. A pessoa que alcançou tudo o que queria não precisa mais viver. Não é assim que a gente tem que pensar? Pois bem, então eu vou colocar agora um questionamento a você. Você tem consciência do que significa pertencer a um todo? De que você não está sozinho? De que você precisa ajudar pessoas e que pessoas vão te ajudar também para que vocês tenham aquele fluir na vida em harmonia com o universo, para que também se expandam? É por aí, é bem por aí. Bom, nós muitas vezes temos esta falsa ideia de que conseguimos tudo o que queríamos, né? Por quê? Porque a religião, por sermos na grande maioria no país de católicos ou evangélicos, nesta atualidade que vivemos, né? Por tradição, nos leva a crer que temos propósitos diferentes na vida, os quais precisamos identificar. Não é o propósito que nós precisamos identificar. O que nós precisamos identificar são os caminhos que eu utilizarei para me manter na direção e no sentido deste propósito. Caminhos estes que precisam ser prazerosos para mim, para que eu tenha a vontade, a força de vontade de estar cada vez avançando mais. Estes caminhos precisam estar harmonizados com a minha personalidade. Personalidade é chave para que você consiga saber qual é o seu nível de espiritualidade. Mas isso nós falaremos em outra live. Então agora eu coloco para você. Você entende o seu propósito, que é de servir cada vez mais? Eu acredito que, se você está acompanhando essa live desde o começo, está claro para você que este é o propósito de todos os seres humanos. Bem, como podemos ver em Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 12, dos versículos de 29 a 31, onde Jesus Cristo responde à pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Vejamos o que está escrito lá. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então você precisa estar conectado com Deus. Você tem que estar conectado com o Criador, que é o termo que eu utilizo sempre que faço as lives. Por quê? Porque ele te criou, ele é o teu pai, você veio dele, só que do lado espiritual, do lado da sua essência. E isso é importante que você saiba. E ainda continuando o que estava falando sobre os versículos, vem o segundo. Então, o primeiro é amar a Deus sobre tudo. E o segundo, ele nos diz:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois: amar a Deus, amar ao Criador sobre tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo, porque isto fará com que o servir flua de maneira a nos levar a se expandir juntamente com o universo. Então, ao terminar de ler isso, nós precisamos então reconhecer, não só reconhecer, buscar abrir o contato com o Criador. Ele é único e de que estamos aqui para servir. Ele é único. Ele nos planejou, ele nos dá a vida e nós estamos aqui para servi-lo. O Criador é chave nesse processo. Por quê? Porque ele tem amor por nós. Qual pai não tem amor por seu filho? E isso fará com que a gente sirva cada vez mais aos nossos próximos, dando então aquele fluir que eu já falei aqui hoje algumas vezes. Você está convicto disso? Isso é importante. Você precisa entender o propósito e você precisa entender como se manter na direção dele, como andar sempre na busca da plenitude deste propósito. Pois bem, então eu vou dizer a vocês o seguinte: nós podemos iniciar esta busca, a busca da sabedoria, ao reconhecer o Criador, que é a própria sabedoria, e iniciar de uma vez por toda a comunicação que ele nos possibilita. Nós precisamos colocar em uso a conexão que temos com ele, precisamos ativar isso. Alguns ativam através de orações, outros de meditações, enfim, da maneira que você acha que você consegue se comunicar com ele, é que você tem que fazer. Ele sempre dará a você retorno através de insights, com respostas de como você pode proceder. E você tem que estar atento a isso, né? Veja nas Escrituras em Tiago, no capítulo 1, de versículo 5 ao versículo 8, que nós encontramos: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, se for um homem de ânimo dobre, ou seja, inconstante em todos os seus caminhos. Você tem que ter o coração voltado ao que o Criador quer que nós façamos, que é de servir cada vez mais a todos que nos rodeiam, a todas as partes que compõem o todo. E isso tem que ser levado sempre em consideração. Agora, nisso que nós acabamos de ler, fica claro que basta pedir sabedoria ao Criador que você terá. E isso virá, como disse, sempre em forma de insights, mas sempre virá. Fique atento. Então nós concluímos o tema, o segredo para termos bons relacionamentos. Isto significa estar em conexão com o Criador e no pedir a sabedoria conforme está escrito. Porém, chama atenção, sem ânimo dobre. Ou você segue o Criador, ou você não segue o Criador. É como a gente diz, cachorro que não tem, ou que tem dois donos, ele acaba morrendo de fome. Por quê? Porque um pensa que o outro alimentou e vice-versa. E o cachorro está lá, amíngua, e vai acabar morrendo. O nosso Criador é único, portanto, firme-se ao olhar para Ele e para mais nada. É Ele que te criou, é Ele que dá a você as condições e os insights
para que você tenha resultados aqui. Muito bem, concluo aqui. Porém, conforme disse na abertura, queria relembrar que a partir da próxima quarta-feira, a live será às 6h53, portanto, 1 hora mais cedo. Eu aguardo você na próxima com o tema esse, se referindo ao vídeo, a live, é para você que está em busca do propósito. E nós poderemos avançar um pouco mais em todo esse conhecimento. Eu tenho gratidão ao Senhor. E você? Fica a pergunta.